início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o rei, tu é a glória, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Mas esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome poderoso é o teu, Senhor. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos vocês que nos assistem neste final de semana de Páscoa. E que esta Páscoa seja uma Páscoa verdadeiramente abençoadora para todos vocês que me escutam. Graças a Deus. Para quem me conhece, eu dispenso apresentações, mas para quem está mais acostumado a me ver pelo canal do YouTube, sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas. Gostaria de vos trazer desta vez uma introdução um pouco simplificada. Como um cristão convicto, façamos a pergunta: como cristãos convictos que somos, o que realmente nós sabemos ou conhecemos acerca do que cremos? É uma palavra interessante, ok? É uma pergunta, assim, extremamente específica, mas que nós, mais cedo ou mais tarde, na nossa caminhada cristã, precisamos seguir adiante e ser objetivos, eu sempre digo, conosco mesmos, ok? De uma maneira com que o Senhor possa também, com essa objetividade, ver que da maneira como nós perguntamos as coisas, assim também Ele nos responderá. Não apenas à luz da palavra de Deus, mas também no nosso íntimo, através da nossa voz interior, através da voz da nossa consciência. Ok, queridos? Vamos lá. Então, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nos próximos minutos, eu convido todos vocês a me acompanharem numa dissertação sucinta que eu preparei. Claro que não conseguirei falar detalhadamente sobre todos os pontos, acerca do que eu vou chamar aqui o credo dos apóstolos da primeira igreja, que são, vamos dizer assim, um português melhor, as crenças fundamentais da fé cristã, e que elas possam ser aprofundadas e enraizadas na vida da gente, cada vez mais na era em que nós vivemos, a era que muitos estão chamando dos tempos difíceis, a era final, da etapa final da igreja, antes da promessa do arrebatamento e antes da promessa e dos fatos que estão prometidos que ocorrerão nos dias atuais, ou pelo menos nesses dias futuros. Ok, quem é estudioso da palavra de Deus sabe muito bem aqui é que eu me estou referindo neste exato momento. A mensagem de hoje, na realidade, é um resumo dessas informações que foram, e eu utilizei uma parte, eu extraí as informações das Sagradas Escrituras, claro, da Bíblia Sagrada. Outra parte eu me muni de alguns dados de documentos históricos e alguns escritos acerca da história da primeira igreja, a Igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, segundo frases não tão comumente utilizadas nos dias de hoje. Eu gostaria de vos apresentar de uma maneira sucinta e prática as inegociáveis verdades da fé cristã. Não ouço muito hoje em dia as pessoas falarem acerca disso.
A fé cristã é a fé de Jesus. É o que o Senhor Jesus ensinou para os seus apóstolos, seus discípulos, que depois foram os primeiros apóstolos, e depois a igreja dos gentios, que nós conhecemos, que todos fazemos parte dela, espalhados pelo mundo inteiro. Ok? Assim, dão testemunho disso a cada dia para aqueles que estão vivos. Isso inclui essas verdades da fé cristã, inclui nós revermos alguns pontos fundamentais, alguns princípios fundamentais que estão inseridos dentro desses 15 pontos que eu vou enunciar para vocês. Um deles é o sofrimento e a morte que foi autorizada por Pôncio Pilatos quando condenou o Senhor Jesus à sua morte na cruz do Calvário. A sua descida, a descida do Senhor Jesus, depois, uma vez corpo falecido, ele desceu, espírito e alma, ao inferno. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gloriosa ressurreição do Senhor Jesus ao terceiro dia. A incrível ressurreição que também nos aguarda mais adiante para acontecer. Um quinto ponto é a comunhão dos santos, que também ainda está para acontecer da Igreja do Senhor quando se encontrar com Jesus. Ok, isso em breve, ou pelo menos os tempos são mais oportunos para a gente dizer que já falta menos tempo para isso acontecer. A bênção de pecados perdoados, o poder do Espírito Santo sobre a Igreja nos dias de hoje. E, se você concordar, eu gostaria, além de outros pontos mais, que você então concordasse comigo nessa rápida introdução com uma oração inicial de concordância para que possamos todos estar numa sintonia fina, espiritual e também auditiva, por que não dizer assim, em concordância com o que eu vou falar, é aquilo que a palavra de Deus diz acerca dessas crenças fundamentais que a Igreja do Senhor aqui na Terra, portanto, cada cristão precisa de ter e seguir. Senhor, em nome de Jesus, como sendo um cristão dos tempos atuais, eu preciso, e repitam comigo, vocês que me estão assistindo, precisamos, Senhor, de sermos cheios de fé e não de incertezas e medos. Ajuda-nos, Senhor, a encher o nosso coração com a Tua palavra e a nos firmar nas Tuas promessas para seguir a direção do Espírito Santo e assim podermos exercitar nossa fé mais do que nunca. Assim nós oramos agora no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então rapidamente a um resumo de crenças, das crenças fundamentais do cristão. E eu vou explicar por que eu vou, de uma certa forma, trazer uma mensagem que é ao mesmo tempo uma pregação e um ensino. Porque um misto das duas? Porque existem algumas razões que eu gostaria de deixar salientadas e enfatizadas neste momento com esta mensagem. Vamos às principais razões de por que me levaram a eu falar acerca dessas verdades fundamentais que o cristão precisa ter enraizado no seu coração. Nem sempre isso é ensinado dessa forma, então eu decidi resumir 15 pontos que resumem toda a doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Assim começou a primeira igreja a funcionar em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo veio sobre as vidas e habitou e começou a habitar dentro da vida de cada cristão. Isso só veio ocorrendo nos últimos 2000 anos. Nós sabemos disso. Então somos, na realidade, digamos assim, uma humanidade
filhos de Deus aqui na terra, com uma parte intensa, espiritualmente ativa dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então, quais são as principais razões que eu quis resumir esses 15 pontos? O primeiro delas é que eu vejo um afastamento gradual do ensino das Escrituras que está deixando muitos cristãos hoje em dia sem saber aonde começa, termina e continua a fé cristã. As pessoas estão, de uma certa forma, ficando desconhecedoras, por que não dizer ignorantes, acerca dessas verdades fundamentais e vulneráveis aos efeitos mortais que, por desconhecimento ou ignorância, as falsas doutrinas dos dias de hoje se instalam na vida de cada pessoa. Em segundo aspecto, as crenças fundamentais, que eu vou chamar assim de do credo dos apóstolos, ok, como era inicialmente conhecida nos primeiros séculos, elas foram estabelecidas por líderes da igreja do primeiro século para precisamente eliminar qualquer possibilidade de qualquer erro escritural, assim como qualquer falha literal que poderia vir a ocorrer naqueles primeiros escritos que eram os Atos dos Apóstolos na primeira igreja, que estava se espalhando por uma parte da Europa e uma parte da Ásia Menor, através de pessoas, de apóstolos como o apóstolo Paulo, o apóstolo João e os seus respectivos discípulos. Esse credo, como se chamou durante os primeiros anos, o credo dos apóstolos, tornou-se o mais memorável de todo. O terceiro aspecto de todos os credos, outros credos que havia também e corriam naquele tempo. O credo original, ele contém, em primeiro lugar, dois aspectos fundamentais: as crenças fundamentais da fé cristã, e contém as declarações inegociáveis e perpétuas das verdades divinas dentro dessas declarações que o Senhor Jesus perpetuou e enraizou pelo Espírito Santo de Deus no coração de cada vida daquele primeiro século na sua igreja. O outro aspecto, a outra grande razão, é que o Espírito Santo, e nós hoje lemos isso porque temos um compêndio dos 66 livros, e na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1, nós vemos que o Espírito Santo nos avisa a nós, aqueles que somos uma geração mais do fim, que haveria uma fome espiritual dos últimos dias pela sua igreja, se ela não fosse ensinada como uma fome espiritual acerca dessas verdades fundamentais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensínios de demônios. Então, isso, na realidade, significa que muitos se afastarão daquilo que creram até aquele determinado momento, devido à intensa atividade que a palavra de Deus nos diz acerca da atividade de espíritos enganadores e ensinos errados que estão preambulando nos dias de hoje. Então o Espírito de Deus inspirou esses homens para nos alertar acerca dessas situações que estão ocorrendo hoje. E essa foi a minha segunda principal razão de por que eu quis resumir o credo dos apóstolos nestes 15 principais pontos, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Também nós podemos ver que as pessoas, de uma maneira natural, agora na era digital, estão se afastando de alguns ensinos fundamentais, tradicionais da Bíblia, até pela própria
exigência da modernidade dos aparelhos de hoje, onde tudo está semi-preparado numa pequena tela e você não precisa se esforçar mais para escrever e apontar aquilo que você precisa de memorizar e de se lembrar, que são as verdades fundamentais da palavra de Deus. Muito cristão hoje em dia tem bastante desconhecimento bíblico por causa disso. Não sabe ou não conhece com profundidade quais são as doutrinas básicas, elementares da própria palavra de Deus. O ensino de batismos, o novo nascimento, o arrependimento de obras mortas, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. As pessoas sabem fragmentos dessas informações, que são consideradas pela própria palavra de Deus como ensinos elementares, básicos, mas fundamentais para alicerçar a sua fé e a minha fé na palavra de Deus, e assim o nosso caminhar aqui na terra para cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus através das nossas vidas, transcorrer da maneira certa e da maneira adequada para impactar esse mundo que está perdido e em escuridão, ok? Então, embora muitas pessoas sejam habilidosos comunicadores, nós vemos que hoje as pessoas e os líderes e os ensinadores da palavra, os mestres da palavra e os professores têm um foco mais nas mensagens com uma consistência predominante em motivar, em exortar e ensinar por tópicos, mas não ensinar verso a verso ou versículo a versículo determinadas partes das passagens bíblicas, dos capítulos do Novo Testamento. A Igreja do Senhor precisa de se realimentar nessas verdades fundamentais, versículo após versículo, ok? O que eu chamo o ensino verso a verso, ok? O ensino versículo por versículo é importante, ele nunca ficará obsoleto, nunca. Por quê? Porque vai forçar o professor e o aluno, por assim dizer, a abandonarem, a aprenderem, os originais da linguagem original, a entender um pouco com maior profundidade a cultura local e o ambiente com que os textos e o contexto de cada um desses textos ou capítulos foram realmente escritos. E com isso há um profundo entendimento acerca do que representa deixarmos a palavra de Deus nessa profundidade alimentar nossos espíritos humanos, agora recriados, para podermos, junto com a nossa alma, vontade, intelecto e emoções, compreender como o Senhor deseja que cumpramos a sua vontade aqui na terra. Qual é a importância das crenças fundamentais? As crenças fundamentais eram escritas para que os princípios da fé cristã nunca fossem esquecidos de geração em geração. As primeiras crenças, que eram os credos iniciais, eram escritos e chamavam-se de, em primeiro lugar, teve uma primeira antiga crença romana, que depois passou a se chamar a crença dos apóstolos, e isso ocorreu naquele meados do primeiro século. Ela foi, segundo século. Ela foi desenvolvida no segundo século. No quarto século, um dos líderes da igreja daquele tempo escreveu afirmando que o credo dos apóstolos, depois do Pentecostes, era o mais verdadeiro possível. Esse homem era Tirânius Rufinus, ok? Um apologista da fé cristã, o Tertuliano, e Irineu também, que é mais conhecido, também confirmaram essas crenças como verdadeiras. No credo de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, aproximadamente, reuniu
nessa cidade de Niceia, ali na Turquia ocidental, reuniu mais de 300 bispos e aproximadamente 1.800 líderes da igreja que escreveram e declararam essas crenças fundamentais cristãs, da fé cristã, de uma forma oficial. Para quê? Para que pudesse ser erradicado a falsa doutrina sobre a divindade de Cristo que estava surgindo naquele tempo. O credo dos apóstolos, aproximadamente, um pouquinho depois, praticamente no ano 390, depois de escrito, foi a revisão oficial desse credo romano que eu acabei de citar e que foi revisto no credo de Niceia, aproximadamente no ano 140. Eram chamados inicialmente esse credo dos apóstolos como as regras da fé cristã, as regras da fé do cristão. Assim, crenças fundamentais da fé cristã são as declarações de fé que as igrejas ensinavam atualmente, naquele tempo, e hoje devem permanecendo como sendo ensinadas da mesma forma. Eu vou resumir os 15 pontos que eu coloquei desses fundamentos que eu chamo da fé cristã. Eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Onipotente, que nos criou. Cremos no Criador e cremos que Ele é o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Eu creio que Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que Ele nasceu da Virgem Maria. Eu creio que Ele sofreu e foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Nós cremos, e eu creio também, que Ele foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, também creio nisso. Creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele ascendeu aos céus depois disso, um pouco tempo depois, e hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, tendo seu ministério celestial através do Espírito Santo que coordena a Igreja do Senhor aqui na terra. Eu creio que Ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo de Deus em nós e sobre nós. Creio na comunhão dos santos, creio no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Isso resume 15 pontos fundamentais que eu chamarei das crenças fundamentais do cristão, e que, amém, 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 a gente concorde com isso. Portanto, acima, estes são os resumos da fé cristã, isso que eu coloquei para vocês, em quem nós cremos. Amém, 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 volto a repetir. Agora vamos rapidamente, porque o tempo não nos permite a gente avançar muito detalhadamente. Espero em breve fazer um ensino detalhado, mais detalhado sobre tudo isso que eu estou falando. Vamos a um detalhamento prático desses fundamentos que consistem as crenças fundamentais da fé cristã. Vamos à crença número 1. Eu creio, portanto, nós cremos em Deus Pai Onipotente. Era uma primeira declaração dos apóstolos no tempo do Império Romano. Haviam inúmeros deuses no Império Romano, milhares deles. Era essencial definir um só Deus que compunha a Trindade Divina de Deus. 3 pessoas distintas, com atributos pessoais distintos, sendo um. João capítulo 1, versículo 1, o versículo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 17, versículo 3, diz assim claramente: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Mais tarde, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 30, diz assim: visto que Deus é um só, Ele justificará por fé e mediante a fé tanto o circunciso como o incircunciso. Amém? Vamos para a crença número 2. Está me acompanhando? Siga que vai ficar muito interessante de agora em diante. Eu creio no Criador dos céus e da terra.
os pontos fundamentais nessa segunda crença, e não duvidar acerca disso, é uma das verdades mais disputadas no mundo hoje, por incrível pareça, porque a Bíblia nos diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Não há segundas hipóteses de que as coisas tenham sido criadas de outra forma ao nosso redor. O Senhor Deus sustenta tudo que existe. O reino dos céus é uma realidade, Jesus é o Rei do reino e Deus é o Senhor onipotente dos céus e da terra. É o Pai do nosso Senhor Jesus, e Jesus seu Filho único. Ok, então vamos a alguns textos para corroborar essa segunda crença, que é: eu creio no Criador dos céus e na terra, que não hajam absolutamente dúvidas algumas sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra os criou. João capítulo 1, no Novo Testamento, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 16: nele foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por meio dele. A crença número 3 vai um pouquinho mais adiante, e essa crença também, essa verdade fundamental não pode ser esquecida. Isso tem que ser explicado para quem aceita Cristo nos dias de hoje. Jesus é o Filho unigênito de Deus, é o seu único Filho, que se tornou o Filho unigênito do Senhor quando ele se tornou Filho de Deus aqui na terra. E veio em carne para que nós o pudéssemos identificar de igual para igual. Ele é o único Filho de Deus, é Deus conosco. Por isso ele é chamado, como está escrito lá em Mateus, o Emanuel. Emanuel é Deus conosco, é uma palavra original que retratava o que representava o nome do Filho de Deus aqui na terra. O Espírito Santo concebeu Jesus então para nascer através de uma mulher virgem chamada Maria. A morte de Jesus e da sua ressurreição derrotaram todos os inimigos do homem. Deus o exaltou pelo que ele fez. Já vamos ler o versículo acerca disso. Então, o Senhor Jesus é o único Filho de Deus que veio à terra com um único propósito, de trazer o reino de Deus à terra para que a humanidade fosse restaurada com ele. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: Cristo sofreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E essa é a crença número 3. Vamos à crença número 4. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículos 19, e agora eu vou começar a dar algumas pausas, porque eu quero que vocês prestem atenção ao que eu vou ler para vocês aqui assim rapidamente. Lucas 2,19, o Senhor diz claramente assim, Lucas 2,19, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz claramente que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Maria, porém, ao anjo ter vindo visitar ele e dito que ela daria à luz o Filho de Deus, no versículo 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz claramente que Maria, ela deu à luz seu filho primogênito, no versículo 7 do capítulo 2, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ok, essa é a crença número 4. Vamos agora para a crença número 5. Maria era uma jovem mulher virgem, e ela concebeu à luz
o Senhor Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Essa é outra crença fundamental. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ok? O resto da história a gente já sabe. Então eu vou passar adiante a crença número 6, que também parece que está ficando assim meia filtrada dos dias de hoje. O Senhor Jesus agora, aproximadamente 33 anos depois de ter nascido, ele é levado perante Pôncio Pilatos, o governador daquela região romano, tá? E ele é condenado, ele sofre punição de ser chicoteado da forma romana e ele é condenado à morte, dura morte de cruz. Então nós vemos que o profeta Isaías, alguns séculos atrás, tinha profetizado, Isaías 53, versículo 5, que ele sofreria morte, dura morte pelos pecados da humanidade. Isaías 53, versículo 5. Mas, ok, nós vemos que Lucas capítulo 23, eu vou me referir mais ao Evangelho de Lucas, porque ele retrata com muito detalhe alguns detalhes da crucificação do Senhor Jesus de uma maneira mais, numa maneira mais adequada. E nós vemos agora que nós temos aqui Lucas 23, 2, nós vemos que o Senhor Jesus diz assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Mais adiante, você vê que Jesus é condenado e, na realidade, Pôncio Pilatos não encontra nele culpa alguma. Essa é a crença número 6. A crença número 7 é que ele é crucificado, mesmo assim Pilatos lava as mãos numa bacia de água e mesmo assim, porque os religiosos continuavam afirmando crucificam, ele é crucificado, morto e sepultado. Na realidade, hoje em dia muita gente debate, e é por isso que eu afirmo isso, que isso tem que ser uma crença fundamental, que eu chamo a crença número 7, neste caso aqui, conforme eu fui enumerando esses pontos. A morte de Jesus não foi uma piada. Sabe disso? Ela foi real, a sua morte foi comprovada, o túmulo foi selado, o túmulo foi guardado por soldados com uma grande pedra. Mateus 27, 31 fala sobre isso, mas em Mateus capítulo 23, versículo 55 diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Essa é a crença número 7. Vamos à crença número 8. Ok? A crença número 8 diz claramente que o Senhor, depois de morto e expirando a vida no seu corpo, alma e espírito descem ao inferno. E nós vemos aqui assim, em Colossenses, eu vou citar apenas o versículo dos Colossenses, ok? Aonde diz no capítulo 1, no versículo 13, ele, Jesus, desce aos infernos e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Jesus desce ao inferno. Hoje não temos tempo de dissertar todos esses detalhes. A crença número 9 é que ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos. A crença número 10 diz que ele ascendeu aos céus. Ok? Eu quero trazer para vocês aqui assim
um resumo de tudo isso que o apóstolo Paulo claramente explica, oh Jesus, ok, então no versículo 2 de Filipenses, o Senhor diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, vindo à terra, tornando-se em semelhança de homens, no versículo 7 do capítulo 2, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos, conforme está escrito, é a crença número 9. A crença número 10 diz que ele, dias depois, ascende aos céus. Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos falando sobre isso, mas o evangelho de Marcos diz claramente no versículo, oh Jesus, no versículo 16, aonde o Senhor diz no versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, ele fala no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, porém, será condenado. E no versículo 19 ele diz claramente: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a crença número 11 é que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. A crença número 12 é que ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Vamos ter que deixar isso para uma outra oportunidade para dissertar o detalhe disso. A crença número 13 é de que nós cremos que o Espírito Santo é hoje o grande regente e coordenador da igreja aqui na terra para nós hoje, que ainda vivemos neste corpo não ressurreto. A crença número 14 é que precisamos de crer que quando formos restaurados à presença do Senhor Jesus, na comunhão dos santos, teremos uma grande comunhão com Ele. E a crença número 15 é a crença onde eu finalmente agora vou gastar os nossos últimos minutos para que nós desta mensagem possamos entender alguns detalhes muito interessantes. Na ressurreição do corpo, o Senhor Jesus ensina que nós precisamos ter fé. E eu vou agora ter fé para crer a linguagem que o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu aos Coríntios através do próprio punho do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 e 20, o Senhor diz assim claramente: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja, aqueles que já faleceram antes de nós. Versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, queridos, há 3 ressurreições para a vida eterna, que é o meu último assunto, que eu vou detalhar um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 15, 19 e 20 eu acabei de ler, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17, nos mostra como serão as coisas lá no final. Então, deixa eu rapidamente roubar mais alguns segundos e ler para vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículos 14 a 17, onde o Senhor diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ok? Os que dormem. Então, em primeiro lugar, a ressurreição dos salvos, daqueles que já faleceram. Ok? Vocês estão entendendo? Ok? Então, essa é a primeira ressurreição. Isso é um mistério, porque lá em 1 Coríntios 15, 51, 53, diz que nós, os que estivermos vivos, seremos os últimos a ser ressuscitados. A segunda ressurreição é a ressurreição dos justos. E a ressurreição dos justos aqui se refere àqueles justos que, na realidade, passaram e foram perseguidos depois da ocorrência do milênio, quando o Senhor Jesus retornou, há de retornar à terra e reinará junto com a sua igreja aqui neste lugar, neste planeta. Então, nós vamos ver isso em Apocalipse, no capítulo 20, lá no finalzinho do último livro da Bíblia, ok? Apocalipse 20, e nós vamos ver nos versículos 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como a causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora veja o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vejamos o seguinte: em primeiro lugar, aqueles que morreram antes de nós e que creem em Cristo Jesus serão ressurretos. Terão uma primeira ressurreição. Em segundo lugar, a ressurreição dos justos, dos quais eu acabei de ler, depois do milênio. E em terceiro lugar, portanto, o milênio começa a acontecer, não teremos tempo hoje para explicar, depois, ao final da grande tribulação e o reinado do anticristo durante aqueles anos que são mencionados na palavra de Deus. Ok? Então, agora nós vamos perceber em Apocalipse, capítulo 20, no versículos 1 e 2, tá? No capítulo 1 e 2, 3 e 4, ok? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora o juízo de Deus. Vi também a terceira ressurreição. O resto das pessoas serão ressurretas para serem julgadas no grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Ok? Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, meus queridos, a crença número 5, a crença número 15 é que haverá 3 ressurreições: a ressurreição dos justos, que já partiram antes de nós, a ressurreição daqueles que creram e viveram depois do milênio, ok? E que muitos deles pereceram com a vida, ok? Conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, e depois nós temos, por último, nós temos o juízo de Deus no capítulo 20,
que é o grande trono branco, para as demais pessoas que serão ressuscitadas para comparecerem a esse julgamento. Apocalipse 20, 12 a 15 nos leva a perguntar: quem são estes? Quem não morreu? Quem são estas pessoas? São todos aqueles que não morreram com fé em Cristo Jesus. Vamos a algumas conclusões, porque o nosso tempo já está praticamente esgotado. Haverá um julgamento para os perdidos, e nós compartilhamos os perdidos, para os perdidos que tiveram as boas novas compartilhadas por todos nós. Essa é a incumbência do cristão, de levar as boas novas do Evangelho do Reino e levar as pessoas a ter uma aceitação pessoal com Cristo, para não se perderem, ter seus pecados perdoados e não terem uma vida eterna sem Deus. Esse é o julgamento inicial que haverá daqueles que fizeram isso e aqueles que não fizeram. Este terceiro julgamento, que é o julgamento das pessoas que serão julgadas pelas suas obras, ocorre no final do milênio. Por que eu digo isso? Eu acabei de ler os versículos, porque nós precisamos lembrar que essas pessoas não aceitaram a Cristo em vida, e isso é fato. Então, essas crenças fundamentais encerram todos esses 15 pontos com um amém, amém, que no ano 390, e isso tem chegado até o nosso século atual, como sendo um retrato fiel das crenças fundamentais de todo cristão. Vamos fazer uma oração final, se você concordar, ok? Concorde comigo, para que essas crenças jamais abandonem a sua vida. Diga assim comigo e creia comigo: Senhor, eu sei que algumas dessas crenças, dessas verdades fundamentais, Senhor, eram desconhecidas por mim até este momento que eu ouvi esta mensagem, e eram desconhecidas por mim no passado. Elas não terão mais lugar na minha vida deste dia em diante. Agora eu libero a minha fé e espero com confiança ser participante dessa última e maior colheita de almas a ser conquistada para o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a viver à altura desses acontecimentos, enquanto eu me torno um instrumento que Deus possa usar nesses últimos dias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, vamos ficando por aqui. Quero-vos trazer essa saudação final. Contribua no nosso ministério, veja o link que está escrito, nos ajude a levar essas verdades fundamentais para mais pessoas também através da mídia, ok? E que, se você assim desejar, dê um like, e inscreva-se também no nosso canal Derramadas Águas do YouTube, para você ser abençoado com estas e outras mensagens que sempre postamos como novidade e renovação de ensino a cada semana. Repasse aos seus contatos, aos seus amigos, à sua família. Sejam verdadeiramente abençoados, curados e libertos na medida que essas mensagens tocarem vosso coração. Ok, meus queridos, fiquem atentos, para que nas próximas semanas estaremos lançando e transmitindo o evento do nosso 10º Encontro Derramar, feito há algum tempo atrás, ali assim na Serra Gaúcha, ok? Fiquem atentos, porque brevemente nós estaremos transmitindo isso, e encerro desejando a todos vós de coração uma Páscoa reconciliadora e muito abençoada. Bye, bye.